Muito bem, eu torno a anunciar aqui meu querido amigo pastor Rogério Goulart, líder do Ministério Clínica da Alma. Bem-vindo mais uma vez. Eu sou, eu tô que tô, viu? Eu tô todo feliz. Também pastor Rogerinho, bênção demais, pastor Rogerinho. Obrigado. Bom estar com você. E pastor Guerra, a gente tá longe, mas, né, pra dar mão, mas a gente tem o nosso cumprimento. Bênção demais estar aqui também, viu? E o tema muito interessante, hein, pastor Rogério? Um tema que ele foi dividido em algumas vertentes, né? Vocês começaram esse tema ontem com a Luciana aqui. Isso, começamos ontem com a porta das ovelhas, né? Nós abordamos sobre esse aspecto. E hoje a porta do peixe, amanhã nós vamos falar sobre a porta velha, né? E assim cada dia nós vamos abordando cada um desses temas, dessas abordagens a respeito da restauração dos muros ali com Neemias, né? Certo. Então é isso que a gente quer entrar um pouquinho hoje, né, Guerra? Sobre essa questão aí da porta do peixe. Eu posso até pedir um favor? Para quem não acompanhou ontem nós falamos Neemias 3:1. Só para dar uma pincelada no que foi falado na porta da ovelha, pode ser rapidinho? Peguei você aqui. Pode ser, Rogerinho? Aqui pro Rogerinho, que é mais velho. Uns 2 segundos você dá uma... mais velho, foi bom. A porta da ovelha, ela tem uma característica interessante por ser a primeira, e ela vem com a nossa identificação como ovelha do Senhor. Essa é a coisa mais importante, restaurar essa nossa identidade em Deus. Nós como ovelhas, Jesus como bom pastor. Sim. Então, como buscar essa restauração que muitas vezes nós precisamos reconstruir na nossa vida. Muito bem. Então ontem foi falado sobre isso, você pode inclusive depois procurar no nosso site www.redesuper.com.br, de tudo um pouco, tem lá todos os dias que nós estivemos aqui reunidos falando sobre a Clínica da Alma mesmo, né? Sobre essa clínica tão abençoada. Deixa eu só, antes do pastor Guerra falar, então lembrar que você pode participar da Clínica da Alma. Tem uma pergunta muito interessante aqui da Vânia de Belo Horizonte que perguntou assim: gostaria de fazer uma pergunta para o quadro Clínica da Alma. Qualquer pessoa pode participar desse projeto ou só pessoas evangélicas? Eu sabia que um dia essa pergunta ia chegar. E aí a gente vai ter que ter aqui um jogo de cintura para responder que qualquer pessoa pode participar, meu Deus. Aliás, as portas estão abertas. Se tem portas lá no Clínica da Alma, são todas as portas do seu nome. Tem a da ovelha, nós vamos falar sobre a do peixe hoje, mas as do Clínica da Alma tem o seu nome, tá aberta, escancarada para você chegar lá, é a hora que precisar, entrar em contato com esse pessoal. A gente brinca, mas é a grande verdade. Os telefones estão passando aqui. Aliás, esse momento aqui na TV só existe porque por detrás disso existe um ministério muito sólido, muito abençoado, que tem profissionais da área de saúde que trabalham juntos, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Então você pode sim, qualquer que seja a sua crença, se você é ateu, se você é cristão, se você... enfim, não importa pra gente, importa é que realmente existe uma água viva aqui que flui do trono de Deus e que jorra de dentro desses pastores para abençoar a sua vida. Entre em contato com a gente, o ministério, o atendimento é completamente gratuito e qualquer coisa que você precise lá, os profissionais vão conversar com você e aí o custo é muito pequeno, mas diante do atendimento gratuito que você já vai ter no Clínica da Alma, meu filho, fica tranquilo porque lá você está em casa. Amém. Vamos falar então do que é o tema de hoje, baseado em Neemias 3:6, né, pastor Guerra, sobre a porta do peixe. O que seria? Explica pra gente. Só dar uma colocação aqui que você falou sobre ateu e tudo, dentro do grupo que eu estou ministrando lá, tem um rapaz que ele era ateu. E ele, depois dele procurar muito e criticar e tudo, ele chegou à realidade que realmente Jesus é o Senhor da vida dele. Ele está lá no grupo e hoje ele está com uma garra muito grande. E o que é legal você falar disso é porque lá não se faz lavagem cerebral em ninguém. Pelo contrário, lá você vai conhecer uma verdade que com certeza vai te libertar e você vai ter muita ciência, aliás, de fatos até históricos daquilo que a gente fala sobre Cristo. Né? O ateu, ele acaba acreditando, né? O cara perguntou ao ateu, você acredita em Deus? Ele falou, graças a Deus, não. Né? Essa é boa. Mas vamos lá, pastor Guerra. Amém. Então vamos lá na porta do peixe. Neemias 3:3, tá? A porta do peixe tem como característica trazer almas para o Senhor. Em Lucas 5:10, Jesus disse para Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Na raiz da palavra peixe, na língua hebraica, encontramos o sentido de crescimento, reprodução. O nosso testemunho posiciona como a rede, pois ganhamos as pessoas para Jesus quando nossa vida reflete a luz de Cristo.
Muitas vezes as pessoas não aceitam Jesus porque nos conhecem, ou seja, damos mau testemunho. O nosso modo de viver pode funcionar tanto para atrair como para afastar as pessoas de Jesus. O seu testemunho é a porta do peixe. Reconstrua essa porta e seja um pescador de alma. Reconstruir o muro caído e erguer. Então, você pode, nessa porta, você tem que ter mudança, autoaceitação, testemunho e transparência. Uau, então a gente está falando aqui baseado no livro de Neemias, quando Neemias reconstrói os muros. Então a gente está trazendo algumas reconstruções internas da alma, né? Exatamente. Então, ontem falamos sobre a reconstrução dessa questão ovelha e pastor, e hoje essa questão de ganhador de almas. Então, alguém que está completamente se aceita, é isso ou tem coisas a mais aí? Não, é interessante porque você vê que a primeira porta abordada no livro é a porta da ovelha. Né? Então, ou seja, a questão da restauração da sua identidade em Cristo, entendendo que o Senhor é o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E agora a segunda porta é justamente do peixe, quer dizer, a porta da pescaria, a porta das redes, né? Ou seja, nós entendemos que assim como Cristo foi extremamente gracioso, misericordioso conosco, da mesma forma nós temos que ser para com as outras pessoas. Né? Sim. Então é essa realidade, né, do testemunho como cristão, testemunho vivo, né, daquilo que Cristo fez conosco, nós também sermos esses reprodutores. Né? Então essa é interessante, que é a segunda porta, e é muito jóia a gente perceber que ontem nós abordamos, por exemplo, a restauração dos marcos. Amanhã nós vamos falar sobre a porta velha, né? Então nós falamos sobre os marcos, né, da porta, a reparação, a marca nos marcos, né, aspecto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é aquilo que aconteceu lá com o povo no Egito, enfim. E agora nós estamos entrando nesse aspecto da porta do peixe e do testemunho, né, Rogério? E na questão de entrar nessa questão do testemunho, na questão de entrar na questão do testemunho foi boa, né? Entrando nessa peculiaridade da porta do peixe, pastor Rogério, a gente então vai ter que reconstruir a ideia do testemunho pessoal do cristão, porque o exemplo é a maior escola que se faz, né? A maior pregação é o seu exemplo, não são as palavras que saem da sua boca. Elas até podem trazer vida, porque a palavra realmente, ela por si só, ela traz vida. Mas um exemplo descontínuo daquilo que você fala vai te destruir tudo o que foi feito. Fala um pouquinho sobre o que diretamente causa na vida de alguém que passa por essa porta do peixe. Olha, eu ouvi uma frase uma vez, e essa frase ela tem muito significado. E para mim ela teve muito significado. É que eu sou a Bíblia aberta em alguns lugares onde a Bíblia não entra. Eu pude fazer isso durante alguns anos na minha vida como professor. Eu tinha mesmo sendo professor de matemática, como já falei aqui. Sim, ninguém nem imagina, né? Eu não sou teólogo, eu sou matemático. Então, como professor de matemática, eu tinha certeza, quando essa frase começou a fazer sentido para mim, de que ali eu era mais do que um livro de matemática. Eu era uma Bíblia aberta, por causa do meu testemunho. Quando a gente começa a entender a dimensão do que a gente chama de a grande comissão, nós vamos ver que cada um dos 4 evangelhos, ele tem uma característica da grande comissão. Sim. Né? Então, pregar em todas as nações, como diz em Marcos, né? Fazer discípulos, como diz em Mateus. Uma outra característica muito interessante do livro de João, que assim como o Pai me enviou, eu vos enviei a vós. Mas nós temos uma característica muito interessante, que é a questão do ser testemunho. Sim. Que está em Lucas. Lucas é muito claro. Sede minhas testemunhas, né? Recebereis poder para serdes minhas testemunhas. E quando a gente começa e encaixa
essas 4 aspectos da grande comissão que vem nos 4 evangelhos, nós temos: fomos enviados por Jesus como o Pai o enviou, para pregar em todo o mundo, fazendo discípulos. Mas isso só vai ser consolidado com o meu testemunho. Porque não adianta eu pregar e não viver. Eu ser enviado para fazer sinais e não viver a verdade do Evangelho. Então, o testemunho ele é extremamente impactante. E é primordial, né, pastor? Exatamente. Então, não adianta você ter uma vida e essa vida não condizer com aquilo que você diz ser. Sim. Né? Então, importante. Essa é a crise que hoje nós vivemos na nossa sociedade. Sim. Hoje, como se existisse uma balança, inclusive eu comentei isso ontem à noite dando aula para o pessoal na escola, uma balança entre um lado nós temos sinais e o outro lado nós temos frutos. Hoje nós vemos que os sinais estão lá em cima e os frutos aqui embaixo. Né? Embora nós temos na palavra de Deus, ou seja, que as pessoas creriam por causa dos sinais. Sim. Moisés fez sinais, mas os magos também fizeram sinal, não é? Embora o sinal de Moisés engoliu o sinal, né, dos profetas lá dos feiticeiros de Faraó. Faraó. Agora, o que acontece hoje? Hoje em dia, ou seja, as pessoas estão olhando e estão sendo conquistadas pelos atrativos, os sinais que as pessoas estão fazendo, mas em contrapartida, muitas vezes você vê que não tem fruto algum. Né? Então a gente ouve assim, rapaz, o cara deve para todo mundo, mas quando ele prega é uma bênção. É uma incoerência assim, terrível, quer dizer, não, ele tem um problema mesmo de mulheres e tal, ele adultera e tal, mas quando esse cara começa a ministrar, é uma bênção, uma visitação de Deus terrível. Então são algumas incoerências que a gente não dá para... porque os frutos, a gente vai ser conhecido pelo quê? Pelos nossos frutos. Exato. Nós que sois meus discípulos, pelo quê? Pelos frutos, não é pelos sinais. E é importante demais tudo isso que a gente está falando, é um dos dias acho que mais importantes, porque isso paira no princípio de ser cristão, né? Seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. E a gente olha, até quando a gente vai estudar a questão celular, né? As células em casa, quando você tem a sua célula, quando o discipulador ou o líder da célula ali, o que reúne em casa, ele fala que muitas vezes ele é confrontado, porque ele tem que discipular quem está na célula, né? A pessoa que frequenta a célula, mas ele se vê muitas vezes com os mesmos problemas e aquilo vai o tratando. Ou seja, é claro que ninguém pede perfeição, aliás, nem Cristo consegue exigir perfeição de alguém humano. E o humano, ele tem o pecado na sua essência. Mas essa luta pela santidade, essa busca pela perfeição, essa busca é para dizer assim, olha, ainda que eu não tenha conseguido ser um exemplo perfeito aqui, mas eu tenho um Deus que vai me ajudar, que vai me levantar. Isso a Porta do Peixe traz, né? Essa questão de eu preciso praticar aquilo que eu falo, eu preciso ir aonde o lugar que eu quero levar as pessoas antes, né? Eu não levo você no lugar que eu nunca fui, né? Claro. A não ser que eu tenha um GPS, que é o Espírito Santo, mas aí só com ele mesmo. Agora, pastor Guerra, é um grande desafio, porque o pastor já disse uma coisa interessante. Hoje essa balança aí está muito descalibrada. A parte de exemplo, a parte de confiabilidade, de credibilidade, ela está muito lá embaixo. Não estou dizendo assim, generalizando, mas tem muitas coisas que a gente olha e fala, você está na igreja e... A questão é, por exemplo, na Porta da Ovelha, o que nós vemos? Identidade. E muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja com personagens que não são eles. Né? Você vai detectar a identidade da pessoa mesmo e vai confrontar, ela está vivendo personagem. E ela está vivendo ali dentro da igreja uma pessoa que ela não é lá fora. Ou então está testemunhando ali uma coisa que ela não é em casa. Em casa ela é um personagem, dentro da igreja ela é outra. E se você for apurar depois na questão da cura, você vai ver que a identidade da pessoa não é nenhum daqueles que ele está vivendo. Não tem nada a ver com os personagens que ele está vivendo. Sim. Então, essa questão da Porta do Peixe ela é muito importante, porque ela também tem a ver com a identidade. Porque a pessoa vai ter que ter identidade, ela realmente ser um cristão. Sim. Né? E o peixe no Novo Testamento, ele simboliza mesmo o cristianismo, né? A questão de pregar a palavra, ver a marca do peixe.
Então, realmente, aí nós vamos ver se realmente essa porta, essa marca do peixe está marcada no coração da pessoa.